Eu vou enviar no chat a escrita da chamada, então abaixo da minha mensagem, vocês, por favor, enviem o nome para eu conseguir registrar a presença de vocês. E no final da aula, eu vou fazer aquela breve conferida para ver quem ainda está presente, certo? Então tá, podem iniciar, enviem, por favor, o nome no nosso chat. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a apresentação para a nossa aula. Então, é uma janela, apresentação de slides. Então, beleza. Vou ocultar aqui. Então, como eu mencionei, nossa aula hoje é Sociologia, certo? Aulas 41 e 42, cujo tema é Memória e Preservação Cultural, certo? Isso é um tema bastante interessante, onde o material ele vai desenvolver aqui o conceito de memória, contrastando a memória individual com a memória coletiva e aquilo que nós preservamos como nosso patrimônio, certo? Inclusive quando essas duas coisas aqui estão a serviço da classe dominante, da classe detentora do poder, certo? Porque ela acaba decidindo o que deve ser lembrado ou não, o que deve ser preservado ou não. Então vamos ver então como que o material traz aí esses dois conceitos para a gente dentro de como eles são tratados dentro da sociologia. Então os objetivos dessa aula é compreender as relações entre memória individual, cadê meu ponteiro? Memória individual e memória coletiva, certo? Um paralelo que a gente pode fazer das pessoas que enaltecem o passado, que são nostálgicas, certo? Isso tem uma raiz sociológica, certo, gente? As pessoas elas tendem a se lembrar daquilo que é familiar a elas dentro do seu ciclo social, certo? Só que essa memória individual, ela nem sempre condiz com a memória histórica, certo? Então está aí um problema e a sociologia ela visa estudar isso ou apresentar aí esses problemas da memória coletiva e da memória individual dentro da análise social, dentro da análise histórica, certo? Outros objetivos é interrelacionar cultura, linguagem, história e memória. Ou seja, são quatro elementos e eles estão conectados entre si, certo? A cultura, ela é desenvolvida pela linguagem, a história, ela é um forte fator para influenciar a nossa memória dos fatos que ocorreram no passado. Porém, a linguagem, a memória, ela é influenciada pela linguagem que nós utilizamos para nos referir a elas, e a cultura, ela também é influenciada pela história. Ou seja, então nessas ligações que eu estou fazendo, que está ficando um pouco bagunçado, mostra que esses elementos eles são dependentes entre si. Deixa eu autorizar aqui a pessoa a entrar. Eles são interdependentes. Então, eles mantêm uma relação quádrupla, certo? Cada elemento está conectado ao outro. Outro objetivo é identificar as características da crise da memória contemporânea e as formas de preservação da cultura. Principalmente na nossa sociedade hoje, em que ela é mediada pela tecnologia, certo? Fica difícil da gente fazer um elogio a essa memória contemporânea, visto que nós estamos perdendo aí a nossa capacidade de se lembrar das coisas e de transmitir essas coisas também às outras gerações. Mas vamos ver como o material traz cada um desses pontos para a gente, certo? Então aqui tem uma imagem que eu extraí do manual do professor, certo? E mostra como esses quatro elementos eles estão conectados. História com cultura, a história com a memória, a cultura com a linguagem com a memória, certo? Então, o que isso significa? Significa que elas são dependentes entre si, principalmente nesse aspecto aqui da linguagem, certo? E aí fica novamente a dica de livro que eu quero que vocês leiam, porque é um livro muito rico e sempre muito atual, que é 1984, onde a memória, a história, a cultura e a linguagem, ela é apresentada por Orwell como o ápice da manipulação que o governo alcançou, certo? E eles conseguem manipular aí inclusive os fatos históricos, ou seja, está trabalhando com história, está trabalhando com memória, certo? A cultura, que é o que é passado para essas gerações, e tudo isso através da linguagem, certo? Então é um livro que consegue tratar de tudo isso e de forma em romance, em literatura. Então fica aí a dica de filme. Só peguei aqui isso para mostrar essa dependência para vocês. Então, iniciando aqui o material, ele começa com um texto do Manuel de Barros, né, que alguém
começa com o texto do Manuel de Barros, onde apresenta de uma maneira figurativa a importância da memória e a maneira como esse autor aí, ele trata as palavras. Então, peço licença para ler esse texto gigante, tá? Mas é rapidinho. Então, aqui começando a leitura. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados escovando osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois aprendi que eles eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. Olha só, curioso. E que eles queriam encontrar dos ossos algum vestígio de antigas civilizações que estariam enterradas por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras. Olha o salto que ele faz na análise etimológica das palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, trancado a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. E eles acharam que eu não batia bem. Então, a mesma reação que as pessoas têm ao ver ele escovando palavras foi a relação que ele teve dos arqueólogos escovando osso, certo? Mas é uma boa... O paralelo, a imagem que ele faz é muito curioso, porque escovar as palavras às vezes mostra a gente a raiz de cada uma, ou a raiz de sua origem, ou a raiz cultural também de sua origem, certo? Que tem a imagem de uma arqueóloga, né, também extraída no material de vocês, certo? A arqueóloga participa da restauração de mosaico no chão da província de Micênia, no sul da Grécia. Então, vocês imaginam como que deve ser aqui escavar isso com todo cuidado para não comprometer aí o que ela está querendo descobrir do passado, certo? Esse é o mesmo trabalho que se deve fazer com as palavras, porque as palavras, elas remetem a períodos históricos, elas têm uma forte influência. Então, a análise da palavra, a análise do discurso, ela pode revelar coisas muito importantes, detalhes que a gente às vezes acaba nem imaginando. Então, no contexto do texto, no contexto do texto ficou meio feio, certo? Tá? Então, no contexto, o verbo escovar é usado no sentido de limpar, com o objetivo de encontrar vestígios de antigas civilizações, no caso dos ossos, ou muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Então, aí aqui, com base nesse texto e com base na imagem do arqueólogo, o material ele traz a reflexão de que se na nossa cidade, então, existiria alguma coisa que precisaria ser escovada, certo? Para a gente descobrir algo. Certo? Aqui eu não tive a oportunidade para fazer uma pesquisa, mas aqui eu posso destacar alguns monumentos a Atenas, lá na saída para Monte Alto, a gente poderia investigar aí as origens desses monumentos, e aí está trazendo a parte mais arqueológica, né, a parte da pesquisa mais histórica da nossa cidade, que também está conectada aí com a maneira como a própria população dessa cidade encara tanto os seus monumentos históricos, seus pontos turísticos, como também com essas palavras que as pessoas utilizam para reproduzir a história do próprio passado da cidade. Então, essa é a reflexão que o material traz aproximando tanto a arte de escovar ossos, dos monumentos históricos, quanto na arte de tentar entender aí as origens culturais das palavras que utilizamos. Então, iniciando aqui um pouco de teoria, um problema de memória, seção presente no material de vocês. Então, Marilena Chauí, na obra Cidadania Cultural, o direito à cultura, faz um breve histórico sobre os significados que a palavra cultura foi adquirindo ao longo do tempo nas ciências humanas. Então, aqui, passou a significar a relação que os humanos socialmente organizados estabelecem com o tempo e com o espaço, com os outros humanos e com a natureza, relações que se transformam e variam em condições temporais e sociais determinadas. Agora, cultura torna-se sinônimo de história. Ela é o reino da transformação racional. Portanto, ela é a relação dos humanos com o tempo e no tempo, certo? Então, se cultura antes remetia apenas às coisas do passado, agora a cultura ela está associada com a história, inclusive com a história que nós estamos vivendo neste momento.
Considerar a cultura como território de transformação racional acaba sendo uma maneira de reconhecer a racionalidade humana, certo? Então, esse é o elo que o material está fazendo. Com o trecho da Marilena Chauí, que faz menção a essa transformação racional, está chamando a nossa atenção para a racionalidade humana, certo? E a nossa capacidade de produzir linguagem e cultura e transmitir, assim, fatos, acontecimentos para gerações posteriores. Em posição à irracionalidade de outras espécies que vivem no planeta. Se o Homo sapiens é racional, ele tem cultura e vice-versa, certo? Os outros animais, eles não possuem essa capacidade. Eles não registram, eles desenvolvem uma linguagem muito rudimentar, ela não é complexa, ela não é sistematizada como a que nós produzimos, e essa linguagem produz também a nossa cultura, certo? Isso não é encontrado em nenhuma outra espécie, certo? Por isso, não se pode admitir a existência de cultura entre animais. No processo de hominização, isso aqui é um conceito que nós já vimos na nossa aula passada, certo? Que é o processo em que o primeiro hominídeo se colocou de pé e daí começou a se desenvolver, ou seja, é a capacidade de se humanizar, certo? Então, quando ele começa a se distinguir das outras espécies, inclusive das suas próprias espécies primitivas. Os seres humanos adquiriram duas capacidades cognitivas. Então, nesse processo de humanização, duas coisas o homem alcançou: a abstração e a articulação, muito ligados ao desenvolvimento da nossa caixa craniana. Então, ela expandiu, né, conforme a gente foi fazendo uso do nosso cérebro. Então, abstração e articulação, que produziu aí a capacidade de a gente produzir, da gente criar a linguagem. Com essas capacidades, os homens puderam ordenar fenômenos particulares em categorias de eventos, o que lhes deu a possibilidade de previsão, de projeto e de programação. Então, você imagina, o homem estava começando a se desenvolver, ele desenvolveu essas habilidades de abstração e articulação e ele começou a desenvolver a capacidade de prever coisas, de fazer projetos, de se programar, certo? Tudo isso com a base do seu raciocínio, certo? Ele começou a analisar a natureza, ele começou a poder fazer projeções nessa própria natureza. A memória exerce um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento da capacidade racional do homem, pois ainda que eu fosse capaz de abstrair e articular, sem memória, teria que recomeçar as respostas adequadas a cada novo impulso. Então, se o homem ele tem a capacidade de abstrair e a capacidade de articular, ou seja, ele consegue trabalhar com conceitos, ele consegue desenvolvê-los através da linguagem, isso não seria nada se nós não possuíssemos a memória. Então, a memória é algo importantíssimo para a história humana e também para a nossa capacidade, para o nosso potencial. Então, a memória, a princípio, ela é individual, certo? Cada um de nós temos aí as nossas memórias do nosso ciclo social, dos nossos familiares, dos fatos que aconteceram na nossa vida, certo? O que permite que a memória se torne coletiva é a linguagem, certo? Então, existe a memória individual de cada um de nós, da nossa vida particular, do nosso contexto em que vivemos, e a memória coletiva, que remete aí à cultura, que ela só é criada, ela só é proporcionada através da linguagem. Aqui, linguagem, não eu estou mencionando apenas a linguagem escrita, mas também a linguagem oral. Então, tem esse autor aqui, Menezes, ele afirma o seguinte: é a linguagem que permite que a memória seja um veículo de socialização das experiências individuais, ou seja, é através da linguagem que eu consigo me socializar e que eu consigo transmitir as minhas experiências. A capacidade de abstração e de articulação, portanto, não morrem no nível individual. No indivíduo, elas têm continuidade, mas podem também transmitir a uma comunidade de pessoas. Ou seja, então a linguagem eu consigo transmitir para um maior número de pessoas. Não somente as minhas experiências, mas contextos muito mais abrangentes, contextos coletivos. Um dos maiores estudiosos da memória, o sociólogo francês Maurice Haubaus, com certeza não é assim que se pronuncia, também via a memória como um processo de socialização, uma vez que para ele, um herdeiro de tradição sociológica de Durkheim, os fatos sociais seriam mais importantes do que eventos particularizados. Então aqui tem um ponto muito importante na análise da memória, certo? Então a memória, ela é um veículo, ela é um processo de socialização, ou seja, através da memória desenvolvida pela linguagem,
onde o indivíduo ele consegue organizar aí os fatos que aconteceram no seu contexto social, eles conseguem transmitir determinados acontecimentos. Então, nessa transmissão, nessa capacidade de transmitir esses acontecimentos através da cultura e da linguagem, a gente acaba se socializando, certo? Só que existe aí a diferença entre a memória individual e a memória coletiva. E a sociologia, ela se preocupa mais com essa parte aí do coletivo. A sociologia, ela não daria conta de estudar cada memória individual. Por isso que ela precisa analisar, ela precisa se concentrar nessa memória coletiva, que era o que Durkheim chamava a atenção aí nos seus estudos. A sociologia, ela precisa se dirigir aos fatos sociais, aquilo que se apresenta em determinadas comunidades, em determinados grupos sociais, certo? Porque a maneira de agir de determinada comunidade, ela vai trazer aí influências aí do seu contexto social, do seu contexto financeiro, econômico, enfim, então a sociologia ela vai se prender a isso. E na análise da memória, na análise da história, na análise da cultura, é sempre o coletivo que vai ditar as regras. Então esse Maurice e o Durkheim, eles consideram a memória como algo muito importante na análise dos fatos sociais na sociologia. O que interessaria a sociologia é o que se repete. Daí vem a noção de uma memória coletiva, compartilhada pelos indivíduos por meio da linguagem, certo? Memória coletiva e memória individual. Próxima sessão do nosso material. Ecléa Boss escreveu em seu livro Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. Então, essa autora tem a seguinte frase, o seguinte trecho extraído dessa sua obra. A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, a classe social, a escola, a igreja, a profissão, enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referências peculiares a esse indivíduo. As relações entre o individual e o coletivo sempre estiveram na base das reflexões sociológicas, antropológicas e políticas. Então aqui eu faço um breve parênteses e menciono o conteúdo que vocês viram lá no ano passado e um pouquinho comigo esse ano, que são as instituições sociais, certo? As instituições sociais que desde o início elas são apresentadas como sempre influenciando aí as ações e a maneira de pensar das pessoas, ela está sendo agora novamente exaltada na memória coletiva, ou seja, nós vamos desenvolver na nossa memória coletiva e vai influenciar em nossa memória individual de acordo com o contexto que nós vivemos. Ou seja, se a nossa família, nossa classe social, nossa escola, nossa igreja, nossa profissão tem determinada maneira de pensar, se é conservador ou não, se remete a alguns fatos históricos do passado, se analisa a história com viés mais de esquerda, enfim, isso tudo é influenciado pelo seu contexto em que você vive, certo? E essa memória coletiva, essa memória individual será influenciada pelo contexto em que nós vivemos. Isso é ela que está afirmando, certo? Então isso daqui é o que a sociologia faz. Aqui tem uma imagem que eu também peguei do livro de vocês, que é o livro dos abraços, que é uma obra onde o Eduardo Galeno, ele conta a história da América Latina por meio de pequenas histórias, memórias, mitos e lendas dos povos sul-americanos e dos colonizadores europeus. Certo? Aqui tem uma maneira dele se lembrar aí da história desse livro escrito por ele. Certo? Então, a memória coletiva e individual ela é influenciada de acordo com o lugar onde nós vivemos e do nosso ciclo social. No caso da memória, tudo se torna mais complexo quando se percebe que o indivíduo, por pertencer a um grupo, por sua vez apresenta sua identidade cultural, tem uma tendência a recordar, a lembrar, a memorizar aquilo que é importante para a manutenção da identidade. Ou seja, então, se nossa memória vai ser ditada pelas instituições sociais que nós frequentamos, então essas instituições sociais, elas possuem uma identidade. Então, a memória que vai ser passada dessas instituições para a gente, ela possui essa identidade. Dessa identidade, essa memória que tenta sobreviver para garantir essa identidade que nós nos lembramos, ela só vai lembrar de fatos pertinentes para reafirmar sua própria identidade. Então, quando as pessoas... Isso acontece principalmente quando a gente cai na discussão de 64, sobre se era bom ou não, cada um vai ter uma visão particular desse momento histórico de forma diferente, certo? Existem as pessoas que vão fazer elogios a esse fato do passado e outras pessoas que vão reprová-lo ao extremo,
certo? E isso é uma diferença, isso é um fenômeno social por excelência, certo? São pessoas que se lembram. É um fato histórico que aconteceu, só que ele é lembrado de forma diferente. Tanto pela memória coletiva das pessoas que se lembram de maneira seletiva com esse passado, quanto daqueles que estudam e se concentram em outros pontos desse mesmo passado que é analisado. Tem um meme, né? Tem uma imagem no Twitter que é vou lê-lo na íntegra para vocês. Será que eu fechei? Eu fechei. Uma pena. Como é que é? Uma feminista ficou brava comigo porque eu estava fazendo campanha para determinado é, político e falou se eu não estudei história. Aí essa moça responde: não, eu não estudei história, eu vivi a história. Então aí está a clara diferença entre a memória individual e a memória coletiva, certo? E dentro dessas duas memórias, existem formas diferentes de interpretação do passado. Memória individual, que se concentra nos fatos particulares, de maneira seletiva, e a memória coletiva, onde ela é descrita de forma tendenciosa, tanto nos livros de história, quanto naqueles que fazem elogios a determinada história, para reafirmarem as suas leituras. Enfim, foi só um comentário sobre como essa memória e a sociologia, como esses dois pontos, tanto a memória como a análise sociológica dos registros históricos da memória coletiva e individual, são interessantes. Então, continuando. Essa tendência só existe porque pessoas, trocando suas experiências por meio da linguagem, acabam formando um depósito comum de lembranças, de coisas a serem valorizadas. As pessoas elas vão se lembrar daquilo que é mais pertinente a elas. Certo? Por mais estranho que pareça à primeira vista, a memória coletiva só existe porque está presente em cada indivíduo que crê nesse tesouro comum. Então existe aí novamente uma parte muito complexa, né? A memória coletiva ela existe. Como que ela existe? Através da memória individual. Então, essa memória individual, essa memória coletiva, ela é complexa. Tanto que eu mencionei para vocês agora sobre essas maneiras de se interpretar o passado. E aí a dificuldade da sociologia em traçar e tentar entender os fenômenos sociais. Então, qual vai ser a versão para essas na memória coletiva individual? De acordo com os detentores do poder, que eles vão contar a história da maneira que lhes convém, certo? Isso está presente, inclusive, na linguagem, quando a gente analisa os livros de história. O descobrimento do Brasil, a colonização, certo? Essas são algumas palavras que remetem à descoberta do Brasil e à colonização. Só que, de outra forma, o Brasil já era descoberto pelos índios, certo? Existia, então, uma outra sociedade, uma outra comunidade vivendo aqui, então, de certa forma, não foi o descobrimento, e a colonização, que na verdade foi uma chacina, né, de pessoas morrendo. Então, essas são as maneiras que nós podemos interpretar aí esses fatos históricos e a maneira como a história é contada para nós, certo? Então, assim, o coletivo se constrói a partir do individual. Como é que tem uma frase na história escrita pelos vencedores, né? Então, a gente, nos nossos próprios livros, temos aí a tendência de como esses fatos serão narrados e influencia diretamente aí a construção dessa memória que nós vamos desenvolver através, inclusive, da linguagem utilizada. E o que importa para a análise sociológica é esse coletivo. Se as pessoas não tivessem memória, seria impossível transmitir conhecimentos de geração a geração. A cultura de um povo só se mantém porque há quem se lembre dela. Há quem se lembre dela. A antropóloga brasileira Maria Lúcia Montes defende que a cultura e memória são construções da vida humana em sociedade. Não há cultura de um indivíduo isolado, assim como não há memória de quem não pertence a uma coletividade. Ou seja, então o homem, para ele desenvolver memória, para ele desenvolver linguagem, ele precisa estar inserido dentro de uma sociedade, certo? Caso contrário, essas duas coisas seriam impossíveis. Nós nos lembramos daquilo que podemos compartilhar, tal como uma língua sobrevive e permanece viva enquanto existe comunidade de seus falantes. Língua, oralidade e crise da memória. Você está aqui as duas maneiras de se transmitir determinada informação e a crise, ou como nossa memória interpreta esses fatos. Um dos elos mais fortes para a manutenção da identidade é a língua. Essa é a ferramenta que possibilita a existência da cultura em qualquer agrupamento social, porque é graças a ela que a comunicação, essencial para a troca de experiências, ensinamentos, principalmente
na socialização dos novos membros do grupo. É por isso que aprender um idioma estrangeiro não é simplesmente conhecer novas palavras e novas frases. Falar inglês ou francês, por exemplo, é uma forma de manter, de uma maneira de compreender o mundo. Então, aqui, o material está destacando como que a linguagem ela reproduz a maneira como a pessoa se relaciona com o mundo, com a realidade. Em português a gente chama de carneiro, os ingleses chamam de mutton, ou seja, são duas palavras diferentes. Mutton para carne de carneiro e sheep para o carneiro propriamente dito. Ou seja, como se você dividisse, né? Existe o animalzinho fofinho, bonitinho, e existe a carne que você come desse animal fofinho, bonitinho, certo? Já em francês, carne para comer é viande, certo? Enquanto carne, nos demais sentidos, é chair. Ou seja, então existe no desenvolvimento, na construção das palavras, uma raiz etimológica de cada uma delas que reproduz aí a sua raiz cultural. Certo? Então, aprender um idioma não é só aprender palavras, é descobrir aí a cultura que determinada língua apresenta. Dessa maneira, a língua organiza as visões de mundo, de modo que pessoas que falam a mesma língua já possuem, inevitavelmente, alguns laços culturais entre si. Um aspecto fundamental para entender a importância da língua e da cultura é a dimensão oral, ou seja, então a capacidade de transmitir as coisas oralmente é muito importante para a preservação de determinada cultura. Aprendemos a falar muito antes de ler e escrever. O aprendizado da fala é natural, enquanto a leitura e escrita exige estudo. Ou seja, a gente quando vocês eram bebês, crianças, quando foram aprendendo a falar, isso aconteceu de maneira natural, de acordo com o contexto em que você, de acordo com o ciclo social que vocês viviam. Certo? Daí, novamente, a influência das instituições sociais. A gente aprende a falar, absorve alguns valores, certo? Antes mesmo de aprender a ler e a escrever. Não é por acaso que é costumeiro falar mais do que se escreve e ouvir mais do que se lê. Em inúmeras situações cotidianas, como pedir informação na rua, contar uma história, é possível reconhecer a importância da oralidade, certo? Mesmo assim, a língua escrita ela é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. A escrita tem uma perenidade que a fala não tem. Ou seja, a oralidade ela é importante, ela transmite coisas, enfim, só que a escrita ela registra, ela deixa para sempre registrado. E daí a importância dos registros históricos e a necessidade de preservar esses registros históricos para que a história não seja alterada, para que a gente nunca interprete a história de forma tendenciosa, como se alguns fatos nunca tivessem acontecido. Certo? A documentação permite o armazenamento de uma quantidade inestimável de informações e, portanto, é uma maneira importantíssima de preservação da memória. Porém, quando ela se leva em conta que a língua não é falada, é considerada morta, observa-se que a oralidade também exerce um papel fundamental na manutenção da identidade cultural. Então, existe aqui a importância desses dois aspectos, tanto da língua escrita quanto da língua falada. Certo? Dentro da filosofia, eu estudei um diálogo de Platão. Platão foi um filósofo grego. E o grego que Platão escrevia, a escrita que ele utilizou para produzir seus diálogos, é uma língua morta. A maneira como ela era escrita, não tem espaço entre as palavras, algumas palavras elas sofreram modificações, então é muito difícil estudar esse diálogo que eu estudei nesse exemplo, certo? Então existe aí a necessidade de se aprender uma língua que já é morta e que sua influência, que eu nunca vou conseguir interpretar completamente como ele escreveu naquela época. Coisas se perderam, certo? Então essa é a importância da linguagem escrita, tanto da oralidade quanto como ele se exprimia, certo? Então aí acho que com esse exemplo eu consegui mostrar para vocês como é importante tanto o registro quanto a oralidade de determinada cultura com o registro de determinada informação. O filósofo alemão Walter Benjamin, o famoso artigo intitulado Narrador, ele discute o valor da oralidade para a sociedade contemporânea. E ele afirma que a arte de narrar está em vias de extinção. Cabe aqui um ponto. As pessoas estão se comunicando pouquíssimo hoje, certo? Por quê? Porque a gente está só compartilhando as informações através das redes sociais, certo? A fala, a oralidade, a narração, ela está em vias de extinção. Isso Walter Benjamin mencionou em 1892 a 1940, certo? Nós estamos em 2020 e isso nunca pareceu tão atual. Então,
aqui a frase, o trecho do Benjamin, são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável de intercambiar experiências. Ou seja, a dificuldade em transmitir essas informações está influenciando, inclusive, as nossas relações pessoais, as nossas relações sociais, que é esse intercâmbio de experiências. Benjamin, ao falar sobre a arte de narrar, não está pensando na literatura escrita. Ao contrário, para ele, as verdadeiras narrativas são orais. A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte que recorrem todos os narradores. Entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Benjamin escreveu esse texto muito influenciado pelo clima pessimista dos anos posteriores à Primeira Guerra Mundial, como se as batalhas tivessem feito as pessoas mais pobres em experiências comunicativas. Então, o contexto em que Benjamin escreveu, onde ele fez essa crítica à nossa capacidade de perder essa perda da nossa capacidade de narrar, foi em virtude da Primeira Guerra Mundial, ou seja, os impactos disso influenciaram a comunicação. Contudo, as conclusões de Benjamin também parecem remeter à nossa sociedade atual, com essa dificuldade de narrar experiências. Quem de vocês tem facilidade em falar em público ou contar uma história, certo? Às vezes é fácil pegar a narração, ela exige um contato olho a olho. Aqui no celular a gente simplesmente grava um áudio ou escreve as coisas e dificulta a nossa narração. O historiador francês Jean-Pierre Vioques acredita que, devido à dominação cultural de um grupo por outro, muitas culturas perderam seu ponto de equilíbrio no caso do fim das fronteiras, provocadas pela ação dos meios de comunicação na sociedade globalizada, que delimitava o espaço próprio de cada grupo de indivíduos. Então, aqui já aconteceu um salto, uma mudança no foco do material. Então, a gente estava falando da memória coletiva, memória individual, das influências da linguagem, no registro dessa memória e da preservação de determinado fato cultural, determinada informação. Aqui nós já estamos vendo com esse autor que a massificação, que o avanço da internet, enfim, o imperialismo ou a sociedade globalizada, ela acaba influenciando as culturas que serão transmitidas para as próximas gerações. Por quê? Porque existe aí a massificação. Conceito que a gente também vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Ou seja, é o extermínio de culturas diferentes e a reafirmação de determinada cultura ou determinada forma de agir ou pensar. Assim, os meios de comunicação de massa, em lugar de permitirem uma experiência intercultural verdadeira, acabaram por igualar todas as culturas, agrupando-as no mesmo mercado consumidor universal, no processo típico da cultura de massas. Certo? Daí que o professor Rodolfo Field conclua. Sendo assim, progressivamente, as tradições regionais ou locais que davam liga a uma cultura compartilhada por determinado grupo e, consequentemente, estruturavam sua memória em torno de referências permanentes, desaparecem devido à massificação imposta à sociedade como um todo. Ou seja, então o material ele começa trazendo a reflexão sobre os fatos que nós poderíamos escavar na nossa cidade, certo? Esse autor e esse professor, ele está chamando a atenção para esse problema da globalização, onde nós esquecemos aí a nossa herança, a nossa cultura e passamos a engolir ou absorver os valores transmitidos pela essa comunicação de massa, onde é enaltecida um tipo de cultura, certo? Igual a todas, só que na verdade só estão defendendo uma, certo? Pessoal, são 9h17, certo? Estamos aqui no Comunicação de Massas. Infelizmente, eu não consegui fazer tudo, certo? Eu não vou conseguir apresentar não. Cadê? Comunicação de massas. 20. Na verdade, faltaria apenas 4 slides para finalizar a nossa exposição da aula de hoje. Que eu acho difícil fazer em 2 minutos apenas, certo? Então, a gente vai ter que finalizar esses slides da nossa aula da semana que vem, certo? Essa quinta vocês não têm aula comigo, então a gente finaliza isso na terça-feira.
Independente desse material ser finalizado ou não, faltam apenas 4 slides. Eu vou liberar os exercícios do plural de vocês. Eu vou dar até quinta-feira da semana que vem para esses exercícios serem feitos, certo? Porque aí dá para a gente fazer a correção já na aula de terça, que eu vou fazer uma breve retomada e finalizar esses 4 slides, certo? Porque não é muita coisa. Vocês observarem aqui, então falta só a nossa crítica dessa memória a serviço da classe dominante, certo? A maneira como essa mídia influencia aí essa memória que será registrada no nosso coletivo e no nosso individual, certo? E a importância da preservação dos patrimônios e as instituições responsáveis pela defesa desses patrimônios históricos, tanto materiais quanto imateriais, certo? Isso aqui, então, mais uma vez, a defesa dessas instituições e, inclusive, os artigos da nossa Constituição que fazem a defesa aí dessa necessidade de preservar aí essas coisas, certo? Então, para a terça-feira, a gente finaliza direitinho aí esse conteúdo e faz já, logo em seguida, a correção dos exercícios. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela presença, certo? E até a próxima.